Segundo vídeo da série dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. Hoje vamos falar do Lírio Parisotto, que tem sob gestão 4,41 bilhões de reais. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando rapidamente do Lírio Parisotto, nasceu em Nova Bassano, Rio Grande do Sul, em 1953, vem de uma família humilde, ficou no campo até meados da sua juventude e começou sua trajetória empreendedora no ramo industrial, fundando a Videolar, uma das maiores fabricantes de mídia física do país. Porém, ganhou destaque mesmo foi no mercado financeiro, famoso por montar carteiras concentradas com forte presença em ações perenes como Petro, Vale, Itaú, Klabin e WEG. E o seu foco são em ações que pagam bons dividendos e que ele entende profundamente. Ele também gosta de fazer sua gestão própria, ele reforça que ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que você mesmo. E apesar de discreto, Parisotto é uma figura influente no mercado. Algumas de suas frases mais célebres são: se a ação cai eu comemoro, vou comprar mais barato, não preciso de emoção na bolsa, emoção eu deixo para o futebol, e empresa boa é que dá lucro e paga dividendos, o resto é conversa. Falando do que interessa, o Lírio Parisotto, ele gere o fundo Geração Lírio Parisotto Fundo de Investimento e Ações, um patrimônio líquido atual de 4,41 bilhões e a rentabilidade dos últimos 12 meses foi de menos 9,05. Perceba que o Lírio conseguiu bater o Ibovespa constantemente. Desde o início, o fundo do Lírio Parisotto conseguiu 12.400% de rentabilidade, enquanto o Ibovespa no período foi de 125. E não se enganem, pessoal, porque esse gráfico está em escala logarítmica, então você pode pensar, poxa, mas desde 2008 a rentabilidade do Lírio está bem parecida, não mudou tanto, mas na verdade é porque esse gráfico está em escala logarítmica. Percebam que em 2007 a rentabilidade do Lírio Parisotto já era de 3.900%. Já em 2025, a rentabilidade é de 12.000%, ou seja, mesmo após essa alta de 2007, o Lírio ainda multiplicou a sua carteira em mais de 3 vezes. E eu achei esse ponto muito interessante, que os meses positivos da carteira do Lírio Parisotto foram 51%, enquanto 48% foram de meses negativos. Então percebam, pessoal, que você não precisa de bater o mercado constantemente, você precisa estar apenas acima da média. Como o Lírio conseguiu bater os meses positivos acima dos meses negativos e os meses positivos conseguiram um retorno muito maior do que os meses negativos, ele conseguiu bater o Ibovespa constantemente com uma rentabilidade impressionante. Já falando um pouco da carteira do Lírio Parisotto, 60% encontra-se em ações e as 4 maiores empresas do fundo do Lírio Parisotto são Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras e Centrais Elétricas de Santa Catarina. Mas eu vou focar um pouco mais nas 3 primeiras, porque elas têm um peso muito maior na carteira do Lírio. E percebam que essa foi a movimentação dele em dezembro. Ele comprou mais 1 milhão de Petrobras e vendeu 130 mil do Banco do Brasil. E 2 detalhes me chamam a atenção. Percebam que a carteira do Lírio Parisotto também é concentrada em diversas estatais. Por mais que a Eletrobras não seja mais estatal, pode ser que o Lírio tenha investido na época em que a Eletrobras ainda era estatal. Mas você percebe que a carteira dele é bem concentrada em estatais, até mesmo a Vale não é mais estatal, mas já foi estatal um dia e hoje representa um percentual mais baixo da carteira do Lírio. E diferente do Juca Abdala, que normalmente compra ações ordinárias porque ele quer ter um assento na diretoria da empresa, Lírio Parisotto compra ações preferenciais, porque o foco dele é no recebimento de dividendos. Falando um pouco das empresas, a primeira empresa com maior concentração na carteira do Lírio seria a Eletrobras, e ele detém um percentual de 0,84% do total da Eletrobras, com 19 milhões de ações e 79 milhões em dividendos recebidos em 2024. E perceba que esse investimento na Eletrobras rendeu bons frutos. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, hoje você teria 7.800, praticamente 800% de retorno num período curto de 10 anos. Falando do Banco do Brasil, Lírio Parisotto detém 0,46% do Banco do Brasil inteiro, com 26 milhões de ações e praticamente 80 milhões em dividendos recebidos em 2024.
outra ação que ele acertou em cheio. Se você tivesse investido R$1.000 no Banco do Brasil há 10 anos, hoje você teria R$4.000, ou seja, mais de 400% de valorização. E a terceira maior empresa na carteira do Lírio Parisotto é a Petrobras, em que ele detém 0,07% do total de Petro 4. Ele detém 297 milhões de ações e só da Petro recebeu 63 milhões em dividendos para 2024. Outra ação que ele acertou, a Petrobras subiu praticamente 800% nos últimos 10 anos. E perceba que só com dividendos a Petrobras já reaveu o capital dos seus acionistas. De 2021 até 2024 foram 116% com dividendos nominais e eu nem fiz as contas de juros compostos, porque você poderia ter pego esse dividendo, reinvestido na empresa, então os juros com dividendos seria maior ainda, mas apenas com dividendos nominais você já teria reavido 100% do seu capital. E falando um pouco dos dividendos das 3 maiores empresas na carteira do Lírio Parisotto, ele recebeu de Petrobras 63 milhões, 79 milhões de Eletrobras e 79 milhões do Banco do Brasil, o que daria aproximadamente 223 milhões apenas em dividendos. Então a gente realmente percebe que o foco do Lírio Parisotto são empresas perenes que geram grandes dividendos. E perceba que até nos grandes investidores quedas são normais e são quedas acentuadas. Em 2009, a carteira do Lírio chegou a perder quase 60% de valor e em 2016, 70% de queda, que veio amargando desde 2010 até 2016 e em 2020, na crise sanitária, mais uma queda brusca de quase 60%. Porém, provavelmente o Lírio deve ter aproveitado essas quedas para poder aportar mais, porque ele sabe que são nessas quedas que normalmente geram as maiores promoções da bolsa. E olha que interessante esse gráfico. De 2008 até 2012, o Lírio foi aportando do bolso dele, porém de 2012 o patrimônio líquido do fundo tem subido, porém o Lírio tem retirado dinheiro do patrimônio, ou seja, deve estar vivendo com patrimônio, deve estar retirando dinheiro para poder viver e mesmo assim, com boas escolhas, com boas empresas, o patrimônio do Lírio continuou subindo. Percebam que atualmente o valor aplicado do bolso do Lírio foi de em torno de 600 milhões e o patrimônio líquido do fundo está em 4,4 bilhões. Desde 2012, o Lírio vem retirando dinheiro do seu fundo, porém percebam que o patrimônio líquido só vem subindo. E mesmo nos grandes investidores da bolsa, o início da jornada é um pouco mais difícil, você tem que tentar se aprimorar para poder aportar mais, porque depois vira uma bola de neve e o percentual que você aporta do bolso vira um valor mínimo frente à sua carteira, porque ela vai ter tido uma rentabilidade muito boa. Percebam que quando o fundo do Lírio começou em 2007, o valor aplicado foi de 500 mil e o valor total seria de 500 mil. Então o percentual do patrimônio que foi retirado do bolso do Lírio Parisotto foi de 500 mil. Já em 2010, o valor aplicado do bolso do Lírio foi de 752 milhões. Porém, o fundo já estava valendo 2,5 bi, então o percentual do patrimônio que foi retirado do próprio bolso foi de apenas 30%. Já em 2015, houve uma queda no fundo, o fundo não subiu 100% em linha reta, o valor aplicado de 643 milhões, porém o valor total do fundo de 846 milhões, então 76% do fundo veio do bolso do Lírio. Já em 2020, 620 milhões aplicados do bolso e 3,6 bilhões de rentabilidade da carteira, de valor de patrimônio líquido, ou seja, 17% do percentual total do fundo que veio do bolso do Lírio, o resto foi de rentabilidade e dividendos. E atualmente 302 milhões do bolso do Lírio Parisotto e 4,4 bilhões de patrimônio líquido total, o que corresponde a apenas 6,8% do valor total do fundo que foi aportado do bolso. Então persistam, pessoal, no começo da jornada é mais difícil, você tem que ficar aportando, você vê poucos dividendos, mas à medida que vão passando 3, 4, 5 anos, a bola de neve é crescente e você vai perceber que os seus aportes se tornam menores frente ao tamanho do patrimônio que você conquistou e aos dividendos recebidos.
Mas me conta aqui, pessoal, você gosta desse tipo de série? Eu sempre gosto de dar uma olhada nesse tipo de fundo para ver o que os bilionários têm feito para poder tentar replicar uma parte da estratégia deles, porque vem dando certo nos últimos anos. E esse tipo de vídeo também dá um incentivo para a gente continuar na nossa jornada. No mais, deixo um abraço para vocês e um ótimo dia.